Nós vamos iniciar a partir de agora mais uma aula da nossa série A Educação e a Constituição. Nós pudemos refletir nas aulas anteriores sobre o conceito de Constituição. Vimos que Constituição, o termo Constituição tem múltiplos sentidos, múltiplos significados. Nós fizemos uma definição sociológica do termo Constituição, vimos um pouco da classificação das constituições quanto ao seu processo de elaboração, falamos das constituições que o Brasil já teve, que o Estado brasileiro já teve enquanto se constituiu como Estado constitucional e do seu desempenho. Nesta aula, nós vamos tratar diretamente de como a educação é tratada na Constituição de 1988. O primeiro ponto que eu trago, o primeiro conceito é de que o Brasil é uma república federativa, ou seja, o nosso Estado ele é um Estado composto. É uma república federativa constituída pela união indissolúvel da União, dos Estados e Distrito Federal e dos municípios. Portanto, o Estado brasileiro é composto de 3 unidades federativas, 3 esferas de governos, um conjunto de competências comuns e um país continental, um país muito extenso territorialmente e um país muito desigual. A Constituição ela define as competências de cada um dos 3 entes da Federação, da União, dos Estados e Distrito Federal e dos municípios, e ela fixa competências distintas para esses 3 entes. Então, lá no artigo 22, nós temos as competências privativas da União. O que são competências privativas? Rapidamente, competências privativas, o termo privativo quer dizer no sentido de que priva outro de algo. Então, se são competências privativas, é aquilo que só compete à União, legislar. As competências privativas, elas são competências legislativas, ou seja, as matérias, os temas, as temáticas que compete à União legislar. A Constituição fixa um rol de 29 competências privativas. No artigo seguinte, no artigo 23, nós temos as competências comuns, que são ao todo 12 competências comuns. Entre as competências comuns, nós temos a educação, a saúde, a assistência social. Então, essas competências comuns são competências relacionadas à execução de serviços, à execução de políticas públicas. E no artigo 24, nós temos as competências concorrentes. Competências concorrentes, o artigo 24 estabelece que compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente. No inciso 9, ele estabelece educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação. Então, essas competências concorrentes, que são também competências legislativas, é o que cada ente da federação vai legislar a partir, no caso da educação, a partir das diretrizes e bases que são definidas nacionalmente para toda a nação brasileira. Bem, e a Constituição, ela trata da educação em vários de seus dispositivos, em vários dos seus comandos constitucionais. Mas ela reservou um capítulo específico para a educação dentro do título da ordem social,
que é o capítulo da educação, que compreende os artigos do 205 ao 214. Bem, mas vocês poderiam perguntar, Bartolomeu, como é que ela é tratada de fato na Constituição? Eu fiz uma separação na minha análise desses artigos em dois tópicos principais. O primeiro, eu diria que é o que é a educação desejada por brasileiros e brasileiras. Como eu falei para vocês nas nossas aulas anteriores, a Constituição e as leis, elas são como bússolas, ou seja, elas apontam o caminho, elas apontam a direção. Então, a direção, a educação, qual é a educação desejada por brasileiros e brasileiras, está bem definido nos artigos 205, 206, 207, 208, 209 e 210 da Constituição. Esses artigos tratam da educação enquanto direito de todos e dever do Estado, os princípios com base nos quais deve se dar o ensino, tratam da organização das universidades, do dever do Estado, de que podem existir instituições particulares, desde que cumpridas as normas de avaliação definidas nacionalmente. E aí nós temos o como fazermos, o que fazer ou como fazer para termos a educação desejada. A resposta para essa pergunta está nos artigos 211, 212, 213 e 214. O artigo 211 diz que para termos a educação desejada, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios devem organizar os seus respectivos sistemas de ensino. Então a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão em regime de colaboração seus respectivos sistemas de ensino. Eu destaco dois termos que são fundamentais nessa nossa aula de hoje, que são os termos regime de colaboração e sistemas de ensino. A Constituição diz que a forma de organização da União entre os três entes é a de sistemas de ensino. E que esses sistemas de ensino, por terem as esferas de governo, os entes federados, a responsabilidade comum pela educação, eles devem se organizar em regime de colaboração. O artigo 212 trata dos recursos necessários para termos a educação desejada. Eu vou deixar o link, o caminho aqui em cima para que vocês acessem esta aula. Nós já tratamos do financiamento da educação e da vinculação constitucional de recursos. E o artigo 214, ele diz que essa educação desejada, ela precisa ter planejamento. E para isso, a Constituição define que o país deve aprovar, para a vigência de 10 anos, um Plano Nacional de Educação com diretrizes, objetivos, estratégias e metas. Foi um prazer ter vocês aqui no canal. Eu vou pedir que vocês, quem não se inscreveu ainda, se inscreva. Deem lá uma curtida nesse vídeo, compartilhem com os amigos. Muito obrigado.